Oi, turma, tudo bem? Gente, nós vamos então finalmente começar a nossa apostila 2. Demorou, né? Demorou, mas antes tarde do que nunca. Então, para quem está meio perdido, né, ainda, nós estamos começando a apostila 2 e o capítulo 3. E esse capítulo, ele vai tratar do esqueleto, certo? E eu quero começar a perguntar para vocês: esqueleto lembra o quê? Pense, o que te lembra o esqueleto? Acredito que uma grande parte de vocês vai dizer que o esqueleto ele lembra ossos. Sim, esqueleto lembra ossos, porque os ossos formam o nosso esqueleto. E esqueleto te lembra mais alguma coisa? Não? Quando você pensa esqueleto, as anas, as bias, o que vem à cabeça em esqueleto? Você já percebeu o seu esqueleto? Gente, esse assunto ele é extremamente abrangente. E embora, né, quando a gente fala em esqueleto, a gente pense em ossos, nem todo esqueleto é formado por ossos. Sabiam disso? Que nem todo esqueleto é formado de ossos? Aí você deve estar se perguntando como? Como nem todo esqueleto é formado de ossos? Turma, um esqueleto, ele pode ser formado também por conchas. Por exemplo, os moluscos, as ostras, os caramujos, eles têm conchas e aquela concha faz um papel de esqueleto para eles. Ou o esqueleto, ele pode ser formado também por açúcares. Açúcar, Cris? Sim, turma, açúcar. Existem animais conhecidos como artrópodes que possuem esqueleto feito de um tipo de açúcar chamado de quitina. Nós estudaremos em detalhes lá no 7º ano. Quem são esses artrópodes que possuem um esqueleto de quitina? Animais muito conhecidos por nós: joaninha, barata, piolho de cobra, cigarra, borboleta. Turma, já pisaram em uma barata? Quando vocês pisam na barata, qual é o barulho que faz? Barulho é crack. O que significa esse crack? Quando você pisou na barata, você quebrou o esqueleto dela, que é feito de quitina, que é um tipo de açúcar. Ou outros animais possuem um esqueleto hidráulico, que é formado por água. É o caso de alguns vermes, por exemplo, o caso da minhoca. Às vezes fica tanta água dentro do ser que essa água acaba sustentando o animal e ela tem uma função de esqueleto. E isso é muito interessante. Então, abra sua mente, tá? Porque o tipo do esqueleto, ele depende do tipo do animal. Há esqueletos de conchas, de água, de açúcares, de ossos, certo? No entanto, todos os esqueletos, eles têm a mesma função principal, que é dar sustentação e promover movimento. Cris, como assim sustentação? Turma, pensando agora no nosso esqueleto. Se nós, seres humanos, não tivéssemos esqueleto, nós não conseguiríamos ter essa postura vertical e ereta. Nós seríamos um amontoado de carne no chão. Então, o esqueleto, ele confere sustentação. É no esqueleto que vai grudar os músculos, por exemplo, certo? E movimento, turma, porque, de novo, se não houvesse esqueleto, nós seríamos um amontoado no chão e não conseguiríamos sair do lugar. Então, nós precisamos do esqueleto para poder nos locomovermos. E isso é muito interessante. Tenho outra coisa para te dizer. O esqueleto, ele pode ser interno ou ele pode ser externo. Isso mesmo.
Tem seres que têm um esqueleto interno. Nós, por exemplo, o nosso esqueleto é interno. E quando o esqueleto ele é interno, ele é chamado endoesqueleto. Por quê? Endo significa dentro. Então, o nosso esqueleto ele é dentro, ele é interno, ele está no meio de nós. Porém, há seres que apresentam um esqueleto externo. E esse esqueleto externo, ele funciona como uma armadura. Ele rodeia todo o ser, todo o animal. É o caso dos insetos e todos os outros artrópodes. Os seres que têm o esqueleto externo recebem o nome de animais com exoesqueleto. Exoesqueleto. A palavra exo significa externo, fora. Então, eles têm um esqueleto externo que funciona como uma armadura. Gente, imagine uma joaninha com o exoesqueleto, com o esqueleto externo. Imagine uma cigarra com um exoesqueleto, um esqueleto externo. E aí, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Vamos ver se vai focar. Olha isso aqui. Olha. Deixa eu ver se tá focando aqui. Agora focou. Olhem. Estão vendo? Tá dentro de um vidro que eu vou tirar e vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, turma, esqueletos externos de um inseto chamado cigarra, ou seja, eu tenho exoesqueleto de cigarra. E tenho muitos que eu peguei aqui na minha horta mesmo, porque, gente, a horta da nossa casa, ela é um grande laboratório de ciência. Basta você ter atenção. A Ana, que tem um quintal muito grande lá na casa da avó dela, tem essa chance de observar essas coisas que eu falo para vocês, como o esqueleto aqui. Observem aqui. Isso aqui não é monstro, tá? Não tenham medo. Isso aqui tá morto também, tá? Isso aqui, gente, na minha mão, é o esqueleto externo de cigarra, e cigarra é um inseto. Então, isso aqui é o exoesqueleto. Esse exoesqueleto que eu falei para vocês, que funciona como uma armadura, uma carapaça, é isso aqui, ó. E cadê o bicho, Cris? O bicho, ele saiu do esqueleto. Tá vendo que aqui nas costas, olha, tem uma abertura na ponta da caneta? Foi por aqui que a cigarra saiu. Ela troca de esqueleto para poder crescer. E esse esqueleto que tá na ponta da caneta, ele é feito de quitina, que é um tipo de açúcar. Posso comer, Cris? Ah, gente, poder pode, né? Mas deve ser ruim. Não é um açúcar doce, tá bom? E é nojento também. Melhor não comer, não, tá? Bom, eu quero fazer uma observação sobre esse esqueleto aqui, tá? É um esqueleto externo, é um esqueleto que tem a forma do bicho, eu consigo ver perfeitamente como é a cigarra, veja. Eu consigo perceber que ela tem 6 patas, que ela tem asas, eu consigo perceber pelo esqueleto a forma do corpo dela, até a forma dos olhos aqui, ó, na ponta da caneta. Então, é um exoesqueleto extremamente perfeito. E, gente, o crescimento desses animais que têm exoesqueleto, ele é um crescimento intercalado. Ele é um crescimento em partes. Bom, observe comigo aqui um gráfico, tá? Esse gráfico se chama padrão de crescimento. Nesse gráfico, eu consigo perceber que no eixo do Y, eu tenho o crescimento do ser. E no eixo do X, eu tenho o tempo. Então, esse gráfico me mostra como é o crescimento ao longo do tempo. Ou, quando o tempo passa, como é o crescimento. Eu tenho duas curvas aqui diferentes, a número 1 e a número 2. A curva número 1 é essa aqui, ó. A número 2, ela é em escadinha. É um crescimento intercalado. Turma, vamos aqui analisar a curva 1, tudo bem? Eu consigo perceber que o ser que apresenta o crescimento igual ao da curva 1, ó,
Ele cresce, 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 cresce. Chega mais ou menos nesse ponto aqui, ó. O crescimento ele fica contínuo, ou seja, o crescimento ele cessa. Então, eu tenho um tempo, vamos traçar aqui uma linha pontilhada, ó. Analisando somente a curva 1. Eu sei que esse ser que tem o crescimento 1, ele cresce ao longo do tempo, mas chega a uma certa idade que o crescimento para. É um crescimento contínuo e depois ele para. Quem tem esse crescimento, gente? Nós. Então, esse é o nosso crescimento. Os mamíferos, os seres humanos, por exemplo. Agora, analise comigo a curva 2. O que essa curva 2 me mostra? Me mostra que o ser cresce, para de crescer. Cresce, para de crescer. Cresce, para. Gente, olha que crescimento esquisito, é um crescimento intercalado. Há fases em que o bicho cresce. Aqui ele cresce, aqui ele cresce, aqui ele cresce. Mas há fases em que ele não cresce, ou o tamanho dele não aumenta. É o caso de quem? Dos artrópodes. É o caso desse bicho que eu acabei de te mostrar aqui, ó. A cigarra. E, Cris, por que o crescimento da cigarra, ele é assim? Turma, a cigarra, sendo um artrópode, e sendo o esqueleto dela externo, esse esqueleto impede ela de crescer. Então, esse animal, ele só cresce quando ele sai desse esqueleto. Então, essa abertura que tem aqui nas costas, significa que a cigarra saiu desse esqueleto, dessa armadura, e aí sim ela consegue crescer. Então, volte para o gráfico. Quando a cigarra cresce, é porque ela está sem o exoesqueleto. Aí a pele dela fabrica um esqueleto e o esqueleto é uma armadura que impede ela de crescer. Aí ela não cresce. Quando chega nesse ponto, ela vai começar a crescer, aí ela sai do esqueleto, ela sai pelas costas. Quando ela sai do esqueleto, ela cresce. Só que a pele dela fabrica um novo esqueleto, aí ela para de crescer. Chega nesse ponto, ela sai de novo desse esqueleto e cresce. Chega nesse ponto aqui, ela para de crescer, porque a pele já fez um esqueleto. E assim, gente, até ela parar definitivamente de crescer. Ela não cresce para sempre também, certo? Então, esse padrão de crescimento em escadinha é o padrão dos animais que têm exoesqueleto, em que eles precisam sair do esqueleto para poder crescer. E muitas pessoas acham que esse buraco aqui, ó, é que a cigarra cantou tanto que estourou. Não, príncipes, isso é um mito. Cigarra não estoura de tanto cantar. Ela canta para atrair a fêmea para o acasalamento. Esse buraco aqui, ó, significa que ela saiu do esqueleto para poder crescer. E esse esqueleto aqui, ó, fica no ambiente. Geralmente fica grudado em árvores. Eu encontrei esses aqui todos aqui na minha horta mesmo, nas árvores. Tudo bem? Então, a curva 2 é uma curva de animais que têm exoesqueleto, que tem que sair do esqueleto para crescer. A curva 1, ela é dos animais que têm endoesqueleto, que tem esqueleto interno, e esses não precisam sair do esqueleto para poder crescer. Tranquilo, né? Então, aqui alguns exemplos de animais que possuem exoesqueleto. As borboletas, as cigarras, os besouros, os mosquitos, incluído, né, o Aedes aegypti, que é um mosquito. Também tem esse exoesqueleto, gente, o piolho de cobra, os siris, os caranguejos, o tatu de jardim, as aranhas, os escorpiões. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos adiante. Turma, vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto no ser humano, o nosso esqueleto, certo? O nosso esqueleto, ele é fácil compreender porque é nosso, né? Nós já nos acostumamos com esse esqueleto. O nosso esqueleto, ele tem 3 funções principais, ele é formado de ossos, né, principalmente. Ele tem 3 funções principais, que é dar sustentação,
nos fazer ficar eretos, verticais, sustentar, segurar a nossa carne, né? Ele também nos ajuda na movimentação, e eu vou pensar aqui, gente, nos ossos, no encontro dos ossos, né? Que são as articulações, por exemplo. Eu consigo dobrar o meu braço porque o meu braço, ele tem articulação, que é encontro dos ossos, e permite que eu dobre meu braço. Mas o esqueleto humano também tem função de proteção de órgãos, por exemplo. As costelas são ossos que protegem o coração e os pulmões. O crânio é o osso da cabeça que protege o cérebro. Então, eu tenho 3 funções principais para o esqueleto. Ele tem função de sustentação, de movimentação, de proteção de órgãos. Ele também pode ter função de reserva de cálcio. Eu quero chamar atenção para o cálcio, porque o cálcio, ele é um tipo de sal mineral, ele é um elemento químico. E ele é um elemento químico que tem cor branca. Ele é branco. O cálcio, turma, é um dos elementos mais abundantes dos nossos ossos, se não o mais abundante. Junto com o fósforo, eles são muito abundantes. E o cálcio tem cor branca. Por isso que os nossos ossos, eles são brancos, porque eles têm uma quantidade muito considerável, muito grande de cálcio. O cálcio é um sal mineral abundante em alguns alimentos, por exemplo, leite e seus derivados. Leite, manteiga, iogurte, queijo, certo? E interessante é que o osso, ele é uma reserva de cálcio. Como assim uma reserva? Por exemplo, se você está se alimentando muito mal de cálcio, você não toma leite, não come queijo, não come manteiga, nem iogurte, você está com pouco cálcio. Então, está faltando cálcio no seu sangue, nos seus órgãos. O que o corpo entende? Ele vai lá no seu osso, onde tem muito cálcio, tira do seu osso e coloca nas partes que estão faltando. Então, o ideal é a gente se alimentar bem, bastante, com bastante cálcio. Principalmente vocês que estão na fase de crescimento, vocês que ainda estão crescendo, né? Outra importância do esqueleto, gente, é que é o esqueleto que fabrica o sangue. Sim, todas as pessoas, os alunos novos, acham isso muito esquisito. Gente, é isso mesmo. O nosso sangue, esse tecido vermelho líquido que é o nosso sangue, ele é feito dentro dos ossos. Você quer ver como você vai lembrar disso para sempre? Tem pessoas que quando vai comer osso de galinha, ou quando já viu a mãe preparando o osso de galinha, quando a nossa mãe quebra um osso de galinha, qual é a cor que tem dentro do osso? Já repararam isso? É vermelho. Por quê? Porque é dentro dos ossos que o sangue é produzido. Ah, Cris, eu nunca vi isso. Turma, então quando a sua mãe for fazer um frango, você vai até a cozinha, vai pedir para ela quebrar o osso para você ver o sangue dentro do osso. O sangue, ele é feito dentro dos ossos. Dessa forma, o osso acaba tendo várias funções: sustentação, movimentação, proteção de órgãos, reserva de cálcio e produção do sangue. Tranquilo? Mas quando eu falo, gente, de esqueleto humano, eu entendo que não é apenas o osso que forma o esqueleto. E aí, os estudiosos do sistema esquelético, eles, na verdade, chamaram esse sistema de sistema músculo-esquelético, porque eles compreenderam que o esqueleto, ele não é formado apenas por ossos, ele é formado, além dos ossos, por cartilagens. Cartilagens são estruturas mais flexíveis, elas são encontradas na orelha, ó. Dobre a sua orelha. Por que ela dobra? Porque ela contém cartilagem. A ponta do seu nariz, por que ela dobra? Ela é macia, ela mexe, ó. Eu consigo mexer, porque ela tem cartilagem. Nas extremidades, nas pontas dos ossos, tem cartilagem.
Se eu fizer um desenho assim, ó, imagine que aqui é um osso, tá? Aqui, ó, nesse lugar aqui e nesse lugar aqui embaixo, onde eu estou colorindo, existem cartilagens. As cartilagens, elas existem nas extremidades, nas pontas dos ossos. Para quê? Para quando esse osso articular com outro osso, por exemplo, ó, imagine que aqui, ó, eu tenho um osso articulando com esse aqui, ó. Aqui nesse osso eu também tenho cartilagem aqui e também tenho cartilagem aqui. As cartilagens ficam nas extremidades. Qual a função delas? Diminuir o atrito. Quando esse osso 1, ele se movimentar em relação ao osso 2, esse osso 1, ele vai encostar essa base aqui para não causar dor, para não causar atrito, porque a cartilagem ela é lisa. Aí o movimento sai limpo, sai sem dor, sai um movimento eficiente. Mas calma, chegaremos nas cartilagens. Vai ter uma aula só sobre cartilagem ainda, tá bom? Mas esse sistema esquelético, esse sistema músculo-esquelético, ele também é formado por tendões. Você já ouviu falar no tendão de Aquiles? Naquele filme... E agora, é Troia ou é Helena de Troia? Não me lembro, mas acho que é Troia. No filme Troia, né, gente, tem um personagem, a história diz que tem um personagem chamado Aquiles, e o Aquiles, ele leva uma flechada no tendão do calcanhar. O tendão do calcanhar é chamado tendão de Aquiles. Por quê? Porque o Aquiles, ele morreu porque levou uma flechada nesse tendão e não conseguiu andar. O que é um tendão? É uma estrutura muito forte que liga um osso a um músculo. Também estudaremos tendões mais para frente. O sistema músculo-esquelético também é formado por ligamentos. O que é um ligamento, Cris? Um ligamento é uma estrutura que une um osso a outro osso. Vai ter uma aula só sobre ligamento e tendão, ok? E músculos, gente, os músculos eles ficam grudados nos ossos. Você vai lembrar da coxa de galinha que você come. A carne da coxa da galinha é o músculo e ela tá grudada nos ossos. Então, todos essas estruturas, ossos, cartilagens, tendões, ligamentos e músculos, fazem parte do sistema músculo-esquelético e serão estudados em detalhes adiante, certo? Vamos ver a figura 1? Figura 1. Turma, eu vou dividir para não ficar muito longo essa aula, tá bom?